Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula do curso Português Brasileiro, Língua da Amizade. Esta é uma aula do curso avançado. Vamos falar hoje sobre as vozes do verbo. As vozes do verbo são a ativa, passiva, reflexiva. O que é voz ativa? Vamos lá. Ocorre voz ativa quando o sujeito ele pratica uma ação, certo? E esse sujeito nós chamamos em português de sujeito agente. Então vejamos aqui no exemplo. O corretor alugou todos os imóveis disponíveis. Então, o corretor é o sujeito que pratica a ação. Está aqui nesta ordem direta, certo? O corretor alugou, ele pratica essa ação, ele que alugou todos os imóveis disponíveis. E todos os imóveis disponíveis aparece aqui como o objeto, ou seja, o complemento do verbo alugou. Agora, vamos entender o que é a voz passiva. Existe aqui, no caso da voz passiva, um sujeito que nós chamamos de paciente, porque ele sofre a ação do verbo. Então, na posição do sujeito aqui, nós vamos ter uma outra pessoa que não a que agiu, certo? Que é a pessoa que faz a ação. Então, vamos ver aqui o primeiro tipo de voz passiva, que é a analítica. A analítica é aquela que nós usamos o particípio do verbo principal, tá bom? Vou explicar o que é isso, então. Analítica é aquela que nós usamos com o verbo ser ou estar, somado, né, do particípio do verbo principal. Então, vamos ver um exemplo. Todos os imóveis disponíveis foram alugados. Por quem, né? Quem que realizou a ação? Foi o corretor, ele que alugou, né? Se formos pensar qual que foi a ação aqui. Mas nessa oração que nós temos, a voz passiva, acontece uma inversão, né? Aqui, quem sofre a ação vira sujeito do verbo foram alugados. Então, todos os imóveis disponíveis, que é o sujeito, por isso que está destacado aqui, todos os imóveis disponíveis foram alugados. Quando eu quero dar ênfase, né, a esse fato de que todos foram alugados, colocando em destaque todos os imóveis disponíveis, certo? Esse é o meu destaque. A informação sobre o corretor não importa, né? O que eu quero destacar é que todos os imóveis disponíveis foram alugados. Eu posso usar a voz passiva, e nesse caso aqui eu usei a analítica, destacando então essa informação que está aqui em primeiro lugar, que é o sujeito, certo? E a sintética é uma outra forma de dizer a mesma coisa aqui, mas nós não vamos usar o verbo auxiliar ser ou estar. Neste caso, nós usamos então o acréscimo aqui de um pronome apassivador, que é o se, né? Pronome apassivador se. Normalmente em frases nas quais o verbo precede então o sujeito paciente, ou seja, nesse tipo de oração nós começamos com o verbo, tem a partícula, né, o pronome apassivador, e aqui por fim o sujeito, certo? O sujeito do verbo aqui alugar. Então nós temos um sujeito paciente também, que sofre ação, não é? Nós sabemos que a informação é que foi o corretor que alugou e os imóveis foram alugados. Eles sofrem a ação de alugar, certo? Então é isso, por isso que nós chamamos de voz passiva, porque ele sofre a ação, mas vira aqui o sujeito da oração. Muito bem, então aqui são as duas formas de voz passiva do português brasileiro. Nós temos que perceber que somente vai virar a voz passiva as orações que têm um complemento objeto direto. Por exemplo, aqui, todos os imóveis disponíveis é o objeto o complemento do verbo alugou. Então, para que possa existir voz passiva, eu preciso ter um complemento do verbo aqui, certo? Um complemento objeto direto do verbo.
E aí eu posso formar, então, fazer uma voz passiva. E o que é então a voz reflexiva? Reflexiva é naquela situação em que o sujeito pratica e recebe a ação verbal. Então vejamos alguns exemplos. O menino levantou-se. A menina feriu-se com uma faca. Nos dois exemplos, aquele que faz a ação também sofre, né? Ele levantou-se e ele foi levantado. Ela se feriu e foi ferida, certo? Então, por isso que é a voz reflexiva. E um outro tipo de reflexiva é a reflexiva recíproca. Quando nós temos aqui um sujeito composto, mais de uma pessoa, certo? Indicando que essas pessoas praticaram a ação e também receberam a ação. Por exemplo, Maria e Paulo se casaram ontem. Nesse caso, Maria e Paulo são o sujeito, certo? Eles se casaram e foram casados. Então, eles fazem a ação e sofrem reciprocamente, mutuamente. Outro exemplo, eles começaram a se bater depois da aula. Então, depois da aula, essas duas pessoas, ou mais, né, começaram a se bater. Então, quem bateu também apanhou. Então, aqui foi batido. Então, temos ação recíproca, tá bom? Por isso, voz reflexiva recíproca. Compreenderam a aula de hoje? Então, muito obrigada pela atenção. Curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada!